Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é tipologia de embalagens. Tópicos a serem abordados nesta aula: a escolha e o desenvolvimento da embalagem e seu papel na logística, e o acondicionamento, proteção, promoção e utilização do produto, bem como a eficiência na sua distribuição. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de analisar a necessidade de adequar a melhor embalagem específica para um produto, identificar melhorias com a redução de operações logísticas em embalagens especiais, verificar as normas e técnicas de embalagens para aumentar a eficiência de carregamento. Embalagens e reembalagens. Quando a gente fala do processo de pensar nas embalagens, é algo de fundamental importância dentro do universo da logística. E os fatores são múltiplos. Primeiro, claro, a embalagem tem um papel fundamental na relação com o consumidor, porque ele se relaciona com a marca, com o produto, por meio das embalagens que esses produtos estão. A embalagem tem uma função primordial para que possa ser acondicionado os produtos dentro de uma determinada embalagem que faça sentido, ou seja, fazer com que esse processo que é feito para a embalagem dos produtos ocorra da melhor maneira possível e dê a condição para que esse produto seja acondicionado, para que ele possa ser manuseado, para que ele possa ser transportado, para que ele possa ser comprado lá no consumidor final de maneira adequada, fazendo com que as informações cheguem para o cliente final, para que as informações sejam contidas durante todo o trajeto e, claro, para a proteção das pessoas que vão manusear essas embalagens e para a proteção do produto, para que ele não vaze, para que não ocorra nenhum tipo de avaria nesse sentido. Portanto, quando a gente fala em embalagem, significa pensar numa estrutura que traz uma competitividade interessante para a empresa, no sentido de pensar como que a embalagem pode ser vista pelo negócio de maneira estratégica. E a gente está falando da embalagem final, a gente está falando de reembalagens, porque dentro desse processo de transporte e armazenagem, muitas vezes a gente acondiciona essa carga em embalagens maiores, em embalagens menores. E quando a gente pensa no processo de embalagem, muitas das vezes a gente pensa só naquela embalagem do produto final, aquele que chega para a gente lá na prateleira do supermercado. Entretanto, existem uma gama de produtos gigantescos que depende de embalagens que são pensadas de uma maneira muito mais apropriada e que necessitam um estudo muito maior e um acondicionamento muito mais seguro, como produtos corrosivos, defensivos agrícolas, e pensar também na embalagem, no descarte dessa embalagem. Um pouco de tudo isso é o que a gente vai tratar na aula de hoje para que vocês possam entender a importância que existe da embalagem para o processo produtivo dentro de uma cadeia logística. Embalagem do produto pode ter diversos objetivos. Então, quais são os principais objetivos da embalagem? O primeiro deles, facilitar o manuseio e o armazenamento. Pensar que a otimização dos espaços pode ser pensada por meio da embalagem. Então, a embalagem ajuda nessa questão do manuseio, facilita a vida de quem está fazendo esse manuseio e quem está transportando esses produtos, utilizando a embalagem adequada para que não ocorra nenhum tipo de problema nesse sentido. Promover uma melhor utilização do equipamento de transporte, ou seja, para acomodar melhor os produtos dentro de um caminhão, por exemplo. Imaginem vocês como que a gente poderia fazer para fazer o transporte de ovos de Páscoa, por exemplo. São produtos extremamente sensíveis e que necessitam um cuidado todo especial, quer seja um cuidado com temperatura, quer seja um cuidado com armazenamento e principalmente com o transporte. Imagine que a embalagem em que esses ovos de Páscoa são transportados precisa ser muito bem pensada para que nenhum tipo de avaria ocorra com o produto nesse processo de manuseio e de transporte. E claro, para que você possa acomodar esse produto dentro do caminhão da melhor maneira possível, ou seja, usando o melhor possível os espaços que existe ali. Portanto, pensar no processo de embalagem é pensar também na otimização de processos e na otimização da velocidade realmente que é feito esse trabalho com a maior segurança possível para o produto e para as pessoas envolvidas no processo. Proteger o produto, então esse exemplo também serve para a questão da proteção do produto, para vocês terem uma ideia de como que é necessário se pensar numa logística, só para vocês terem uma ideia com relação ao que eu estou falando sobre os ovos de Páscoa, a gente imagina que de repente eles sejam produzidos muito próximo da Páscoa, né? Para vocês terem uma ideia de quando a gente começa a produzir, quando as empresas começam a produzir os ovos de Páscoa, é em setembro do ano anterior. Ou seja, imagine a quantidade de tempo em que esse produto fica armazenado e precisa ser manuseado com todo o controle de temperatura e para o controle para que ele não possa ser avariado, para não chegar no mercado quebrado e as pessoas não quererem comprar esse produto. Então todo o processo logístico envolvido
na armazenagem, por exemplo, de ovos de Páscoa, é algo extremamente complexo e necessita ter uma embalagem que atenda a essa expectativa, a essa necessidade que o mercado tem. Depois, promover a venda do produto. Hoje a gente utiliza a embalagem como uma mídia primária, como uma forma de chegar ao consumidor no ponto de vendas. A título de curiosidade, a gente sabe que 80% a 85% das decisões de compra ocorrem quando a gente está no ponto de vendas. E a embalagem é extremamente importante para esse convencimento. A embalagem ajuda as pessoas a identificarem aquilo que faz sentido para elas, e uma embalagem bem feita, bem montada, com cores que façam sentido para o determinado público ao qual ela está inserida, faz toda a diferença para que as pessoas possam adquirir esse produto, queiram comprar esse produto e levar esse produto para casa. Alterar a densidade do produto, então imaginar que produtos que têm uma densidade muito grande, uma densidade reduzida, que a gente possa utilizar a embalagem para igualar isso e fazer com que o acondicionamento desse material, principalmente para transporte e armazenagem, seja feito da melhor maneira possível. Também promover valor de reutilização para o consumidor. Cada vez mais as empresas têm se preocupado com a questão ambiental, da reutilização das embalagens. Uma questão importante nesse sentido, claro, é a questão da natureza, a proteção ambiental, e uma outra questão é, obviamente, a redução de custos nesse processo de embalagem. Então, a reutilização, utilização de refil, tem sido algo muito utilizado pelas indústrias e vai crescer cada vez mais, porque a gente precisa dar um feedback, um retorno para a sociedade daquilo que as empresas, de alguma maneira, têm feito de poluição do meio ambiente. Embalagem para transporte manual. Importante a gente pensar em embalagem para transporte manual é facilitar a vida de quem está manuseando esses produtos. Obviamente que existe legislação própria que trata sobre a questão de qual peso o qual pode ser manuseado manualmente, mas é pensar nessa embalagem como forma de facilitar a vida dessas pessoas, para que elas possam manusear o produto, armazenar esse produto, saber que às vezes esse produto vai ser arrastado, vai ser carregado. Tudo isso precisa ser muito bem cuidado para que o produto não derrame em quem está fazendo o transporte ou o manuseio desse produto, para que exista segurança para as pessoas que estão manuseando. Então, tomar cuidado com taxinhas, pregos ou algo similar que não faça nenhum tipo de avaria no produto e, obviamente, não tenha nenhum tipo de prejuízo para quem está manuseando. A ideia central é que essa caixa seja pensada para esse momento de quem está manuseando o produto. Como vocês já conhecem, é bastante disseminado, caixas que às vezes existem caixas para as mãos, para facilitar a vida e o transporte das pessoas, e depois no processo de armazenagem, quantas caixas podem ser empilhadas manualmente, e esse trabalho sendo feito de maneira manual precisa ter muita segurança para o produto e para quem está fazendo o manuseio dele. Função das embalagens. As funções são múltiplas, a principal delas, claro, é a proteção do produto efetivo que está sendo transportado e manuseado, mas ela tem outras funções importantes. Também ela tem a função de informar em todo o processo da cadeia logística qual é o produto que está ali acondicionado, qual é o peso, qual é o tamanho, enfim, as informações gerais a respeito dele. Ele é pensado na forma de otimizar os espaços para que eu possa utilizar muito bem a carga num trem, num caminhão, e no processo de armazenagem dentro do barracão, durante o estoque, para fazer a unitização dos processos, para que eu possa ter maior efetividade dentro desses processos logísticos, utilizando a embalagem como forma de otimizar e dar maior velocidade e segurança a quem está executando esse tipo de função. Depois, questões ambientais. Como eu já havia introduzido, essa é uma questão muito importante e na atualidade as empresas têm se preocupado muito com isso. Com o advento, por exemplo, das garrafas PETs, a gente viu uma crescente evolução de descartes de maneira inadequada desse tipo de produto na natureza e que causa, sem dúvida nenhuma, danos que são irreversíveis ou que levarão muitos anos para que possam ser revertidos. Pensando nisso, a legislação hoje tem evoluído nesse sentido e feito com que as empresas que trabalham, por exemplo, com descarte de garrafas PETs tenham que recolher parte desse material para reciclagem. Então, pensar nessa questão da logística reversa como fundamental no processo de trazer maior segurança para a população de maneira geral, e as empresas, claro, estão imbuídas um pouco dessa questão de trazer uma maior tranquilidade
para quem de alguma maneira possa utilizar esse produto. E óbvio, tem a ver com uma questão de educação, que no Brasil, por exemplo, a gente tem que evoluir ainda anos-luz nesse sentido, para que o descarte seja feito de maneira adequada e para a reciclagem dos produtos também ocorra de maneira adequada. A gente sabe que grande parte das famílias hoje ainda não faz um descarte adequado, materiais são recicláveis, e as empresas ainda não dão um feedback adequado, quer dizer, não reciclam da maneira que deveria. O processo de reciclagem ainda no Brasil, muito embora esteja evoluindo, precisa evoluir muito mais nesse sentido, porque obviamente essa é uma questão que tem a ver com as empresas, tem a ver com os processos logísticos das empresas e tem a ver com aquilo que elas vão pensar para as embalagens do futuro, para que agridam cada vez menos a natureza. E esse, claro, tem que ser um pensamento de todas as empresas de maneira geral. E o descarte de embalagens é algo que gera ainda muito lixo, e muito lixo que muitas vezes não é reaproveitado e não volta como forma de embalagem novamente para o mercado. Então esse é um pensamento muito importante dentro dos processos logísticos e que tem a ver, sem dúvida nenhuma, com quem está pensando na questão de utilização de embalagens, que elas possam ser reaproveitadas e diminuir essa agressão que é feita com relação ao ambiente natural. Embalagens e o consumidor final. Como vocês sabem, a embalagem tem um papel fundamental nesse processo de compra de produtos, mas mais do que isso, é importante que você pense, enquanto gestor de uma empresa que vai trabalhar no desenvolvimento de uma determinada embalagem, pensar que essa relação, ela começa de repente no ponto de vendas com o consumidor final, mas que vai para a casa desse cliente e que é necessário que essa embalagem possa dar segurança não só no transporte desse material até a casa do indivíduo, por exemplo, que está comprando esse material, ou a empresa que está comprando esse material, mas também depois no manuseio desse material dentro da casa da pessoa, facilitando o processo de armazenamento dentro de uma geladeira, dentro de um armário, facilitando as informações que são necessárias para que ele possa ter com relação ao produto que ele está adquirindo, e tudo isso, sem dúvida nenhuma, faz parte também do pensamento estratégico que a gente deve ter quando está falando em embalagem. E por fim, a relação com o consumidor final, no convencimento dessas pessoas para a aquisição desses produtos como algo importante para eles. Existem várias empresas que trabalham com a questão de design de embalagens, pensando nessa relação com o consumidor final. E essa questão ela é muito importante porque tem feito todo sentido na hora de uma pessoa adquirir um produto, a escolha de um produto ou outro. Vejam como é interessante a questão ergonômica, por exemplo, das embalagens. Se a gente imaginar hoje, por exemplo, parte das embalagens de iogurtes naturais, por exemplo, com zero gordura, zero lactose, que é feito, por exemplo, no formato de um corpo. Tudo isso transmite uma imagem, uma ideia para o consumidor final que tem a ver com o produto, se relaciona com o produto. Se a gente está pensando num produto um pouco mais pesado, mas também que ergonomicamente facilita você conseguir segurar, como algumas garrafas de refrigerante 2 litros, por exemplo, que facilita o manuseio, quer dizer, segurar esse produto sem que não ocorra nenhum tipo de acidente quando estiver manuseando. Isso tudo faz parte de um processo que ajuda o cliente na sua relação diária com o produto, facilita muito a vida dessas pessoas quando estão utilizando esse produto e, mais do que isso, gera maior confiabilidade, faz com que esse consumidor final tenha maior simpatia por marcas que inovam no processo de embalagem, que facilita a vida desse consumidor, não só no transporte desse produto até a casa das pessoas, mas no dia a dia, no uso desses produtos e, obviamente, no descarte desse produto, posteriormente, o uso dele. Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse universo do qual eu falei aqui rapidamente durante essa aula, eu trouxe um vídeo do YouTube que fala sobre design de embalagem e aumenta um pouquinho o conhecimento de vocês a respeito dessa última parte da aula, e eu trouxe uma dica de leitura que é o papel das embalagens nos processos logísticos. Isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma, a cristalizar ainda mais o conhecimento de vocês a respeito desse importante tema que é o de embalagens. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre tipologia de embalagens. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.